Fala galera, tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui amoitadinha aqui, ó. Eu. Sussu! Oi, A gente oi. tá indo onde? Pode falar. Oi, pessoal. Estamos indo para o Avicon, em Itatiba. Sim, galera, Avicon 2026 vai ter novas atrações, a maioria tudo internacional. Você que quer ir em algum lugar que faça network internacional, eu acho que é o único, não é, amor? Né? Não, mas que tem mais, sim. O maior qual que é o outro? O maior é o Avicon. Sim. Qual que é o outro? Ah, que eu não posso falar, né? Mas tem, pode ter, sim. Ah, pra mim é. Estamos indo lá e vou mostrar um pouco pra vocês. Bora lá? Então, se chegou aqui e não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa muito like e não esquece dessa nossa sininho para as notificações. E bora pro vídeo! Esse daqui é um corta-caminho que a gente usa para não pagar o pedágio de Campinas para Itatiba. Meu, e é muito bonito aqui. Eu acho que é muito mais legal vir por cá, não para economizar mais, mas porque a estradinha é linda, tem bambuzal para tudo que é lado, ó. Coisa mais bonita do mundo, fora os aras que tem aqui, né? Tem uns aras muito bonitos. Olha que top. E aí, o que você acha disso? Lindo, né? Linda, né? Olha que estrada legal. E o melhor de tudo, não tem radar. Chegando no evento, olha lá. De roupinha, tudo patricinha. Tudo filhinha de mamãe. O evento vai ser grande, galera. Logo de manhã aqui já tá tudo lotado, não tem nem onde parar. Ih, será? Será que o modo Brunão? Acho que é, né? Sei não. Bora lá chegar e falar oi pra galera. A entrada já tem aquele ringneck nervoso. Hã? Não, não pode. Olha só a vândala. Vai cair aí. Vai cair, vai ficar feio. Olha como tá lotado aqui, ó. Aqui é a entrada. Olha como que tá aqui, ó. Onde você pega o crachá, pega todas as suas coisas. Aqui é os tradutores, pessoal. Como é pessoal de fora que vai fazer, e a gente não manja no inglês nem nada, vai fazer aqui, ó. Artista da Globo, entendeu? Bora lá. E já entrar aqui pra ver e começar o evento. E aqui, galera, tem várias empresas que estão fazendo aqui, ó, principalmente a foto. Olha aqui, ó. E o evento aqui, a galera já tá chegando aqui. E vai ser muito top, porque tá os maiores criadores do Brasil e vieram de fora também para ensinar a gente aqui. Então você que perdeu, pessoal, ano que vem não pode perder de jeito nenhum. A abertura, galera, que é e a gente ainda tá de pé aqui. Cada uma das pessoas que pretendem empreender ou que já empreendem. E criadores são empreendedores. A gente fala, pô, a gente gostaria muito de viajar com vocês, não é isso? Esse do lado aqui, ó. E Cadê o todo mundo fala que dedinho? quer ir para lugares diferentes. Esse aqui é o Andrei. Visitar os Esse criadores aqui diferentes é o ao redor do Beto. mundo. E no fim a gente Estes falou, por que são não os trazer o idealizadores mundo para o da Brasil para Avicon. vocês conhecerem, né? Exato. Falar de aves, a gente tem um trailer que a gente gostaria de convidar vocês a assistir, que também é uma surpresa para nós, não é isso? É isso aí. Beyond time, there is a connection that unites us, a passion that flies higher than distance. We've seen the world, we've met the masters, we've witnessed the extraordinary, and now Bird TV rise again. Pra não sofrer.
cientista dessa magnitude aqui com a gente hoje. Então, Beto, você é suspeito, mas você pode falar um pouquinho, com certeza. Então, o cara que vai tá abrindo os trabalhos de fato é hoje diretor do museu da Universidade de São Paulo, um dos maiores ornitólogos que o Brasil tem e que tem um conhecimento incrível, o qual eu me sinto privilegiado de ter sido aluno dele, né? Aprendi muito com ele também. Então eu convido o professor Dr. Luiz Fábio Silveira para começar a falar um pouco sobre a nossa paixão. Quase 370 milhões de dólares em projetos de conservação, tanto in situ quanto in situ. Dá para a gente abrir mão desse tipo de coisa? E aqui, e obviamente, hoje nós teremos, acho que a grande palestra do evento, que é a do Roberto. Procuradas pela categoria comercial. O Rafael Castanheira, né, que é o nosso convidado, aceitou o nosso convite, que é uma honra para nós, e ele vem falar realmente desse assunto que hoje, né, é a principal espécie criada pelos criadores aqui no Brasil. Então, receba então Rafael Castanheira de Portugal. Bem-vindo, Rafael. Bom dia aos pássaros verdes, portadores de I, portadores de azul. Mais ou menos em 2021 comecei a adquirir os primeiros azuis, os primeiros aqua. Sucessivamente as coisas vão aparecendo, já há mais coisas novas que já estão provadas em azul. Como foi o caso deste ano, foi muito chuvoso, os pássaros não estavam ativos. Eles estão muito sementes em outubro até dezembro. Sementes, de tudo isso os pássaros não estão ativos. Eu não atrasei cerca de 2 semanas e meia, 3 semanas a colocar os ninhos. Para quê? Para, na primeira postura, ter o máximo de ovos férteis possíveis. As fêmeas metem ovos, basta que não galam. A questão de eu falar na mistura de sementes de outubro a dezembro é fornecer aos pássaros uma alimentação em abundância, que eles estão habituados, e é o tacto de descascar a semente, que é um assunto que eu já debati com muita gente, que alguns defendem e outros não defendem a colocação de sementes nos pássaros. E quem não veio e faz a criação de ringneck, ele é um grande criador lá fora e está ensinando um pouco a galera aqui, ó, sobre essas aves. E o cleartail, se é o fator claro ou escuro, que é aqui que começa o processo todo, geneticamente, para desenvolver os passarinhos bonitos, que vocês vão ver a seguir. É aqui que tudo começou, não começou à toa, começou precisamente com o facto de ter, na altura, 12, 13, 14 casais de cleartails. Não há dúvidas, mas isto não é o perfeito do opalino vermelho macho. Não é. Está comigo, não vendo, foi dos primeiros pássaros que eu criei, mas dá filhos bonitos, dá filhos bem marcados, com a fêmea certa, mas ali não está a perfeição. Aqui temos 2 jovens com 2 anos de idade, são pássaros que têm 4 anos, agora têm 4 anos, muito bem marcados, com a linha escura, que nem todos saem assim. Em 100 pássaros saem 75%, 60%, não há uma teoria, é genética, mas aqui a família trabalha em tirar pássaros com esta marcação e em tirar fêmeas do fator claro. Aqui também estão 2 fêmeazinhas, aliás 3, está uma cinza emerald. Recebo muitas mensagens, muitos pedidos de ajuda, esclarecimento. Onde é que no ninho dá para ver se o passarinho é emerald ou não? Onde eu já falei para toda a gente, e muitas pessoas sabem que uma lâmpadazinha de 360 mil até 370 vezes notas são falsas, se apontarem para o ninho passa a brilhar, é fluorescente. O emerald? Galera, entre uma palestra e outra, a galera sai de fora para tomar um café, conversar um pouco, entendeu? E lá dentro tá acontecendo agora do ringneck, só criador top que veio lá de fora para dar auxílio pra gente. E uma coisa bem legal que tá aqui é a Conservare, que tá cuidando do nosso criatório. Vou ver se ela fala um pouquinho para vocês sobre o que é Conservare. E eu vou falar mais ou menos o que.
que está ajudando muita gente a abrir o nosso criatório. Se você está pensando em criar aves ou alguma coisa, tem que chamar elas lá. Vou deixar o contato aqui e também embaixo dela para vocês terem um time bem mais fácil para vocês abrir seu criatório de modo mais fácil aí na sua região. Carol, fala um pouquinho sobre as Conservare. A Conservare é a melhor empresa de impacto socioambiental do país e também faz consultoria de fauna. A gente abre criadores, sim, do zero, página branca, não sabe por onde começar, a Conservare sabe, e também regulariza e licencia criadores comerciais de outros estados além de São Paulo. O que mais? E eu vou deixar seu contato aqui embaixo, né? Que o pessoal que está querendo abrir um criatório ou não está conseguindo abrir o seu criatório, né? Porque muitas pessoas estão tentando abrir por si mesmo e está dando muito problema. Exatamente. Ela resolve o seu problema. A gente resolve o problema, qualquer problema, menos a morte. O resto a gente está resolvendo tudo, viu, gente? Conta com a gente e ligue. Olha que cartaz lindo, galera. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Com o pardal. Olha o pardal aqui, ó. Quem não cria sabe o que é. Igual de universal. O pardal é universal. Sim. E essa promoçãozinha aqui, eu tava tentando achar, ó. Você viu isso aqui? Por aí? Não, o seu é o mais difícil que tem. Você não sabe o que é isso aqui? É o mais difícil que tem. É. Entendeu? Ringnet. Pior que tem. Não. Eu vou deixar pra vocês comentarem e falar pra ela o que é. Não, no Tropica tá fazendo uma promoção. Se você achar seu par, vai lá e pega. Entendeu? Vai lá e pega um brinde. Só que o Ringnet eles fizeram todas as mutações. Esse é um forno. Hã? Não, então eu não lembrava do seu. Que eu ia pegar da gente, ia pegar uma. Aquele almocinho, ó. E a galera em peso aqui. Tá em peso. Agora comer aqui. E tá muito bom. Voltando do almoço aí, ó, quem tá aqui, ó. Andrezão, fala do próximo evento que vai ter aí. Vai ser o Gastro Aves no dia 2 de maio e eu tô aguardando vocês. Ainda temos as inscrições a ser feitas, são poucas vagas ainda, temos cerca de umas 20. Que já vai preencher nessa sua live agora, né? Não é nem live, é o vídeo. Só que daí o que acontece como que entra em contato com vocês? Pode entrar em contato no 11 970 86 24 20, André da Mata, Gastro Aves 2026. Me fala um pouco mais do evento, quem vai estar lá? Ó, teremos ali palestrantes, teremos fogo de chão, teremos muito shopping, muito network, muita chance de fechar negócio. Vem pro Gastro Aves 2026, Engenheiro Coelho, dia 2 de maio. Entrando aqui, já perdi a Su. Cadê ela? Já deve ter entrado. A gente já pegou os fones. Quem não fala inglês tem que pegar foninho. Faltou na aula. Olha que lindo aqui, ó. Agora tentar achar aqui a Su. Ela tá ali, ó. A primeira grande dificuldade pode ver que tem cacatuas aqui e a oferta de mercado sempre tem mais machos do que fêmeas. Isso é clássico. Então, por quê? Porque os machos, isso é sabido, né? O Beto falando do que a gente gosta, de cacatuas, ringnet e algo mais. Brigando com as fêmeas e muitas vezes elas acabam por falecer, por morrer. Mas, uma coisa interessante que eu digo da moluca, da cacatua moluca em especial, aqui é uma foto muito interessante. Essa foi do último período reprodutivo dos últimos 2 filhotinhos que a gente teve, junto com 3 gourinhas chifre-máqueres, né? Que é a pomagoura. Uma história bem interessante que eu conto para vocês. Um dos grandes acertos que a gente tem que ter no nosso criadouro é em relação às pessoas e à equipe que faz o trato enquanto a gente está aqui hoje. Então a gente está aqui, a gente deixou o nosso plantel lindo, bonitinho lá, na mão das pessoas, e a gente sempre tem que ter as pessoas que confiam em nós. E uma história que eu conto para vocês é muito interessante. Eu estava indo a Lagoas participar, não consegue ajudar. Quantas espécies a gente tem aqui, onde uma pessoa tem um macho, outra pessoa tem a fêmea, e fica aquela briga para a pessoa ajudar, né? Então eu já vi isso com várias espécies. O Noel, que estava aqui com vocês falando, eu pedi para ele uma vez um casal de turaco Fischer,
que é o turaco da crista vermelha, não aquele dali da foto. E o Noel, ele foi muito engraçado quando a quarentena minha atrasou, e ele virou pra mim, ele me ligou, ele falou assim: Beto, é o seguinte, eu tô com o seu casal de Fischer aqui na quarentena minha, mas o macho do meu turaco, o Fischer, ele acabou brigando e morreu. Eu posso pegar emprestado o seu macho, colocar aqui até a sua quarentena ficar assim? Não, eu mando tudo para você. Então, um dos grandes acertos que a gente também tem quando temos uma criação é ter os parceiros que realmente são honestos, solidarizam com a sua história e agem dessa maneira. Então eu tive muita técnica de reprodução, de criação, de incubação e tudo mais. Mas eu falo uma aqui que é muito interessante. A pessoa sempre pergunta pra gente assim: ué, mas qual que é a temperatura do quarto? Mas que chocadeira que você usa? Mas que higrômetro que você usa? Que termômetro que você usa? Uma das coisas, um fornecimento de comida adequada, um ambiente ambiental, você tem resultados muito interessantes. E eu trouxe um update dos nossos dados, né, do ano passado. A gente teve aí 17 filhotes de cacatuamoncenses nos últimos 3 anos. É muita coisa. 249 filhotes das marianinhas, 15 filhotes de argos, que é, você vê, né, a gente fica comemorando aqui, o Noel vem e mostra uma foto com uma galinha chocando e tem 2 filhotes de argos. Rapaz, o cara manja muito. E entre tinamiformes e iambus, mais de 400. E dos turacos, a gente somou 150 filhotes. Entre as palestras, tem um coffee break. Esse a galera vem em peso. Ó, já peguei minha coquinha. Agora a galera vai ficar aqui, tomar um cafezinho, comer alguma coisa e depois voltar lá para o restante das palestras. Agora, galera, ó, depois da palestra eles fazem sorteio para você que não sabe, ó. E todo mundo ganha. Qual o seu número, amor? 38. Será que dessa vez você ganha? Só tem mais um. Só tem mais um? Agora ou nunca. Vixe, Maria. 88, olha lá. Vixe, ficou longe. Passou perto, passou perto. Foi combinado, né? Só naquela fileira ali saiu os 3 ali, ó. Olha que legal. Pulsar. Agora vai fazer sorteio. E o bom aqui é que todas as marcas que estão aqui presentes acaba fazendo sorteio aqui, ó. E a Conservare tá fazendo aí o seu papel aí e já mostrando aí que veio com tudo. De diâmetro de aro e também de comprimento de cabo. Então são sensacionais e super fáceis de elaborar. Olha o Ricardinho, pessoal. O Ricardinho ganhando aqui, ó. Ganhou o sorteio. Ricardo Zílio Renófio. Muito bem. E o Ricardinho ganhou. E a Carol da Conservare aqui com a gente, parceira. Né? Deu ruim na sua palestra. Vou sentar aqui na frente e vou assistir essa palestra que eu tenho certeza que vai emocionar a todos. Assim. Então, para encerrar a primeira noite de palestra, depois tem mais uma surpresa, mas para encerrar o primeiro dia, né, do nosso segundo Avicon, a gente chama o cara que é inspiração para todos. Para mim é o maior expoente de conservação das aves do Brasil. Cara, é o recordista, né, de reintrodução de aves ameaçadas. Primeiro cara a criar pia no mundo, né, em reprodução natural. Então, senhora, né, vai contar. Roberto, chega aí, cara. Não só pelos estrangeiros que hoje estão nos prestigiando aqui, mas principalmente pelo número de amigos que há muito tempo eu não vejo e que felizmente estou vendo aqui. Eu quero primeiro também parabenizar a organização desse evento, porque, como eu falei lá, se melhorar alguma coisa, piora. Então, tudo muito legal e cada um colocando com muita competência os que fizeram palestra aqui. Ela procura quando ele quer. Não é que eu condicionei ela, que quando ela
levava o material para o ninho, o casal junto, e em seguida era a copa. Então eu fotografava quantas vezes queria, inclusive para eu ver quando era uma copa que foi bem ou não foi. E aquele quadro, as pessoas que fazem pesquisas de campo com as arpias não sabem, quando vê uma arpia que não é adulta, que idade que ela tem. Então eu fotografei uma arpia com 1 ano de vida, com as cores que ela tem, com 2 anos as mudanças que ela tem de cor, com 3 anos a mudança, até que ela tenha a cor definitiva. Isso para pesquisa de campo, basta olhar isso aqui, que você tem uma ideia de idade dela quando você está vendo, que a muda dela era... Mas sou eu mesmo. E aí eu vou mostrar o seguinte, desde a coleta do ovo até ele ser solto na natureza, eu fiz um apanhado de tudo. Aí na chocadeira, num dia de nascimento, os ovos que são de uma mesma matriz, eu separo para não misturar a origem do filhote. Hoje é muito diferente o manejo, mas é mais moderno, mas aí dá uma ideia do volume de nascimentos que tinha. Aí o primeiro anilhamento, eles recebem 2 anilhamentos antes do anel definitivo. E aí foi o vídeo que eu passei para a Luciana, que eles ficaram loucos lá, porque mas o Brasil só cria 2 filhotes. Eu falei, não, mas lá no Brasil tudo é uma fartura, lá sabe quantos finalizando aqui com o Vitão. Agora na Vocês conhecem ele? Fui ver o Oreophas derbianus, que é um cracídeo, e eles só estão no topo da montanha. E para chegar lá demora 7 horas. Nessas 7 horas tinha madeireiros que carregam a madeira para baixo para poder cozinhar a comida do dia. Então imagine que um governo não veja uma situação dessa, deve estar acontecendo a mesma coisa no Brasil e em outros lugares, de você ver a pessoa desmatando para sobreviver. Por que não dá um botijão de gás, ou inventa uma história que a pessoa não tenha que andar 8 horas para pegar a lenha que vai cozinhar no fim do dia? É um absurdo. Eles fazem isso todos os dias. E a mata vai sendo cortada, cortada, cortada. Os absurdos que eu vi na África, na Ásia, na Papua Nova Guiné, que a primeira vez que eu estive lá era floresta completa, cheio do paraíso. Eu fui lá o ano passado de novo. Se a proposta era nível ético, o negócio lá... Não tínhamos nada. Íbamos a ficar 7 dias no mar. E eu olhava que essa carne não se tornava podre. E um dia tinha um jacento que não digeria nada. Estava morrendo. Peguei uma semente de mamão, machaquei e dei de comer. E o bicho salvou. Tudo começou a passar. Uma mágica, né? Sim, sabe, uno tem que experimentar. A ciência só avança se uno experimenta. No ano passado, chegaram uns insetos em uma caixa de pedras para o chão de um centro de cria de leões. E trouxeram um parásito. E começaram a morrer sem parar. Não encontrávamos a razão, não encontrávamos tratamento. E um dia, em desesperação, eu falei, vou tratar de diamesol. Diamesol se deu para os carvalhos, quando quebram as patas, etc., porque ajuda a penetrar a química e agregar a fórmula dos flores. E os salvamos. Todos falavam, você está doido, vai acabar com todos os flores. Estavam morrendo de toda maneira. Tinha que tratar uma coisa nova. E isso é como a agricultura avança. Olha só. Segundo dia, galera. E o Alvicon já tá lá. Como sempre, chegando atrasado.
Açu sempre atrasa. E pelo visto tá lá dentro, lá. Atrasadíssimo. Vou mostrar uns trechos pra vocês. Tem muita. Vai ter palestra que vai ser em outra língua. Não vou conseguir deixar gravando pra vocês, porque tem um tradutor que só a gente vai ouvir. Não sei se vocês vão conseguir também. Vou colocar próximo. Quem sabe dá certo e vocês ouvem o pessoal de fora do Brasil ensinando a arte de criar. Tribos que não se comunicam. Então a ideia da Avicom é justamente unir essa galera, né? Todo mundo cria a mesma coisa no final das contas, né? É o encontro das tribos. Então vem pra cá, nosso amigo Carlos Felipe Macedo. Bom dia a todos. Obrigado, desde já um grande obrigado ao André e convidar-me para brincar com estar. Eu disse que estavam a brincar comigo, mas é verdade, e cá estou. Foi para mim um grande entusiasmo estar aqui. Os agapornos que eles falaram às vezes estão um pouco separados do resto das siglas, do resto das aves, mas acho que temos que unir. Tal como eu, vou começar por me apresentar. Eu sou o Filipe. Já cresci no meio das aves, não me lembro quando entrei no mundo das aves, porque eu acho que já nasci no meio das aves. O meu André era criador, já criei todo tipo de aves praticamente, desde o pequeno periquito, ao mandarim, ao canário, papagaios, e nós somos todos iguais. E eu encontrei a minha ave ideal no agapornis, e quando ela se aplica na conservação das espécies, que acho que é uma coisa muito importante no futuro da conservação, e o trabalho dos criadores e juízes neste processo, porque só trabalhando todos juntos é que vamos conseguir fazer algo e continuar a luta, que já alguns palestrantes anteriormente falaram muito bem, da conservação das aves. E a questão é, porque é que os psittaformes têm tantas cores? Isto é a base da genética. A unidade essencial da vida é a célula. Ou seja, nós todos somos compostos por milhões de células. Isso é a nossa base essencial. Mas dentro dessa base, nós temos informação para dizer quem nós somos e quem as aves são. Nós temos que olhar para um indivíduo, para uma ave, como se fosse numa linha de montagem de uma máquina, uma instrução. E nós temos os cromossomas. Os cromossomas são um ficheiro, uma pasta, onde está guardada toda a informação sobre o indivíduo. Dentro dessa pasta, nós temos depois os alelos, os genes. O gene é uma informação de como é que o indivíduo vai ser feito. Por exemplo, como é que se vai formar o bico, como é que vai ser o formato da pena, o tamanho que vai ter a asa, essas informações. E dentro disso temos uma informação mais direcionada, que é como se fosse uma versão, porque cada informação dessas tem várias versões, que é o gene. O alelo, desculpa, o alelo. Espero lá estar um bocado nervoso, mas logo pela manhã e não tenho assim tanta experiência em palestras com plateias desta forma. Normalmente é de outra forma, mais rudimentar. É o Z e o W, em que, e também ao contrário dos mamíferos, as fêmeas é que têm dois cromossomos sexuais diferentes, enquanto os machos têm os dois iguais. Daí que é mais fácil nós encontrarmos logo uma mutação nova ou ver uma mutação nas fêmeas, porque todas as mutações que sejam ligadas ao sexo vão logo à primeira vista aparecer nas fêmeas e os machos não. Porquê? Porque os machos, como têm dois cromossomos, poderão ser só portadores. Lá está, tem um genótipo. Nós não conseguimos ver que a ave é, mas ela tem o gene e pode transmiti-lo. E funciona dessa forma. Essa aqui esteja que nós temos quatro formas todas as mutações de descrição que tem das mutações. Das aves. Temos como já tinha falado, os recessivos, os ligados ao sexo. Temos os autossômicos recessivos, que nós somos cromossomos sexuais, e temos também depois os dominantes e os dominantes incompletos. Porquê a diferenciação entre dominante e dominante incompleto? Porque o dominante basta ter um gene para se manifestar na sua plenitude da mutação. Enquanto o dominante incompleto
com um gene já manifesta, mas não vai manifestar na sua plenitude. Teremos que ter um indivíduo com os 2 cromossomas dominantes para se manifestar a mutação na sua plenitude. Mas voltando ao tema das cores, todas as cores que nós vemos nas aves são o resultado de 3 coisas. Da melanina, que é o responsável pelos tons escuros, pretos e castanhos, as psicofluovinas, que é exclusivo dos psitacídeos, pelo menos todos os autores até deste momento ainda não encontraram outro animal que seja capaz de produzir psitacina, sem ser os psitacídeos, ou seja, os psitaformes. E temos depois a estrutura da pena, que não é um pigmento, mas sim a forma como a luz é refratada no interior das orelhas das penas. E estes 3 fatores, eu conheço estes 3 fatores, fala, todos irmãos, todos diferentes. Se isto não é maravilhoso, não sei o que é que mais será. Uma pessoa ter um casal em casa verde e ter estas cores todas, acho que isto é o que me encanta a mim e certeza que encantará muitos de vocês. Eu vou dar um exemplo prático. E o que é que acontece? O lutino, que é a mutação na linha verde, ele tem um restringimento da produção de melanina e fica com 0% de melanina. O que é que acontece? Só se vai ver a cor da psitacina, só se vai ver o amarelo, ou o vermelho, ou o laranja, porque são as 3 cores que a psitacina produz. Mas temos outra parte mais engraçada, que é retirarmos também a psitacina e temos os aldenos. Ou seja, vemos, porque no vacúolo, vamos ter uma zona esponjosa neutra e vamos ter um córtex neutro. A luz é refratada diretamente. Vamos ter, para mim é fantástico, eu vejo estas árvores e penso como é que é possível nós passarmos de um agapornis verde, ou mesmo outra espécie qualquer verde, e termos árvores completamente diferentes. Vou dar aqui um pequeno portador de lutino. Isto, atenção, eu estou a falar do lutino ligado ao sexo. Porque nós temos nos psitacídeos os 2 tipos de lutino. O ligado ao cromossoma genético, recessivo, e o recessivo que não está ligado ao cromossoma genético. Nós temos os 2 tipos de lutino. Nos estivas, tal como nos agapornis rosa e colis, é ligado ao sexo. Mas, por exemplo, nos agapornis Fischer, que é o anel ocular, personatos, por aí fora, e, por exemplo, nos fortes coelestes, é não ligado ao sexo. Ou seja, é recessivo, é uma mutação recessiva normal. Mas neste caso, que é ligado ao sexo, para vocês perceberem de uma forma mais fácil, eu desenhei os 2 cromossomas, porque cada indivíduo, tal como nós, tem para cada cromossoma, está duplicado. Um cromossoma que ele recebeu da parte da mãe e um cromossoma que recebeu da parte do pai. Nas aves, os cromossomas é o Z e o W. O macho, que é um macho verde, lá está, fenotipicamente é um verde normal, mas genotipicamente tem na sua genética o alelo para lutino. E ele tem, e como é uma mutação recessiva, tendo só um gene lutino, ele não vai demonstrar. Por isso nós temos ali um esquema genético, um verde e um amarelo, combinado com uma fêmea que só tem, vejam, ela é uma fêmea lutina, mas só tem um gene amarelo. Is that the male not can see the nest of the female, because when they see it in the wild, they can destroy the nest direct. So the nest has to be the opening from the nest and not to be to the male, because the female is safe, things is okay. That's why they also go into my hornbill block. It was very big. The male can see this block, so she thinks that's good for breeding. She laid 2 eggs in 3 days. Yeah. This is the young male. Look what he's trying to dance. The female on the other side. Is that sound? Do you have sound? Já imaginou um criador de... Bom, bom dia a todos. Sou um pouco enrolado realmente para fazer algumas coisas, para responder as mensagens de todo mundo, né, porque temos muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Eu preparei uma palestra juntando vários assuntos ao mesmo tempo, que eu perguntei para a galera o que eles gostariam de ouvir. Né? Então,
Muitas pessoas me conhecem por ser o cara que faz os vídeos da BorTV, né, que visita os criadores e posta no Instagram. Mas isso, na verdade, é uma coisa secundária, né? Ou talvez fique em terceiro plano da minha vida. Em primeiro lugar, são completamente diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Né? Então, por exemplo, na Coreia do Sul, nesse inverno de menos 20 graus, eles têm que usar puleiros com aquecimento interno, para que as patas não congelem, né, durante esse período. Todos eles têm que fazer isso. Né? Então, eles se adaptaram à criação, à estrutura, para que não tivesse nenhum tipo de problema. Viajando pelo mundo, a gente conhece, na verdade, aprende essa mistura e apenas um amendoim. Isso é um frio que estava fazendo mais ou menos uns menos 10 graus no inverno alemão, em Berlim, e eu fiquei muito preocupado. Falei, como que uma cacatua gala, né, um casal de cacatua gala vai se alimentar apenas um copinho de sementes bem básicas, né, de um painço ali, de arroz, um amendoim. Falei, vai passar fome, vai morrer. Ele falou, exatamente esse objetivo. Né? Essas espécies, a cacatua gala, por exemplo, vem de uma região desértica, onde boa parte do ano eles passam sem se alimentar, né, direito, com baixa disponibilidade de alimentos, então elas naturalmente perdem muito peso. Inclusive, a maior parte da população chega a morrer. Né? Essa é a natureza. Infelizmente, como as pessoas acham que a natureza é o filme da Disney, é tudo perfeito, né? Mas isso acontece, da espécie. Ela se desenvolveu ao longo de, talvez, milhões de anos, né, com essas condições naturais. Então, essa adaptação a gente tem que entender o comportamento natural das espécies, como as condições naturais em que elas vivem, né, para tentar replicar em ambiente doméstico. A gente pode melhorar para fornecer melhores condições, mas essas condições de emagrecimento, de sazonalidade, é muito importante de seguir. Eu considero isso, eu não sou especialista, eu odeio esse termo. Muitos de vocês que estão aqui poderiam estar aqui nesse lugar, no palco, dando palestras. Tem várias pessoas que nós somos fãs aqui, né, que conhecem muito e reproduzem muito bem todas as espécies, mas eu posso dizer que esse daqui é um dos maiores segredos que eu aprendi na criação de Psittaciformes australianos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o principal manejo hoje que eu aplico na minha criação, que eu tenho bons resultados e vou mostrar para vocês, é em relação à sazonalidade. Né? Então, a gente estipula épocas de períodos de manutenção e de reprodução, mudando a dieta também, né? E não só a dieta, mas condições de abertura de ninho, colocação. Isso foi até uma dúvida do pessoal do CAP, né? Que a gente até zoou que é o CAPS. A gente fala todos os dias, o pessoal está com um grupo de roselas, a gente está falando bastante, tem muito a dúvida de quando colocar o ninho para as aves, né? Tem gente que deixa o ano todo aberto, a ave cria à vontade, né? O ninho está lá, a gente pode deixar um manejo cada um. Na minha opinião, se a gente estimula, né, a abertura de ninhos em época, é mais um estímulo para a reprodução também, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente na parte de ninhos, que tem algumas dicas também. Mas sazonalidade, eles entravam com um pote de comida no meio do dia. Meio-dia tinha que colocar esse potinho. Eu falei, nossa, mas tem ali 2 berries, né, que a gente chamava, cenoura, mais um pimentão e pouca coisa. Eu falei, por quê? Ele falou, é só para eles não comem. No final do dia a gente tirava o pote e estava tudo ali, eles não comiam. Eu falei, então por que vocês colocam? Porque a ave precisa ver. Eles são extremamente inteligentes, às vezes a gente subestima essa inteligência, né, dos Psittaciformes. Mas eles, observando que tinha mais alimento no meio do dia, que normalmente eles passam com fome, né, no inverno, no período de manutenção, eles tinham um estímulo, eles tinham uma segurança alimentar, de saber que tem alimento suficiente para reproduzir. Então esse é um dos principais estímulos que eles faziam com os amazonas, né, gêneros amazonas em geral. Outras coisas, eu vou numa espécie de linha de tempo para vocês entenderem como eu apliquei esse conhecimento da Alemanha na minha criação e o que eu uso até hoje, né? Além desse estímulo que a gente dá em relação à nutrição, manejo nutricional, outra coisa muito interessante é a formação dos casais, coisa que a gente peca muito, né? Infelizmente. Quem cria mutação, por exemplo, sabe que é muito difícil, né? A gente precisa obter ali, fazer a seleção genética, então você não pode deixar que eles se escolham naturalmente, porque você precisa selecionar as características, né? Acho que o Felipe falou um pouquinho disso. Então, quando a gente não fala de mutações, fala de outras espécies, até com manejo, com a formação de casais mais difícil, a gente usa algumas técnicas que
melhora a compatibilidade dos casais, né? Como por exemplo o flocking, né? Esse aqui é um caso, até que não tem na primeira palestra, mas eu faço questão de mostrar, porque isso me ensinou muito, né? Quando eu criava Lores, lá para 2014, 2015, eu comecei com os ornatos, inclusive veio do Herédia, meu primeiro ornatos, né? Que está aí na foto, e não reproduziam, de jeito nenhum. Tinha 2 casais, não criavam, ficava lá, eu animado, querendo reproduzir pela primeira vez, e falei, pô, não cria, vou colocar tudo junto numa gaiola. Vou deixar lá, não cria, não vai ocupar 2 viveiros, né? Juntei. Na mesma noite que eu subi, fui identificar se eles estavam bem, né, no viveiro, porque eles brigam muito, ornatos são muito agressivos, né? Só você sabe disso. Coloquei a luz, o flash do celular que eu coloquei na gaiola, e eu percebi que os casais tinham trocado de par. Né? Tinha a fêmea de um, foi pro macho de outro na gaiola, e eles já estavam juntinhos assim, ó, um casal lá no fundo e um casal aqui na frente. Eu falei, olha só que interessante, e será que se eu separar agora, eles vão reproduzir? Dito e feito. A partir do momento que eu separei, uma semana depois, entraram no ninho, né, abri os ninhos e reproduziram muito bem, aí não parou de sair ornatos. Então, essa é fundamental. Todos os meus viveiros que eu coloco os filhotes, de reprodução inclusive, eu ponho uma bandeja para que eles façam, eles expressem um comportamento natural, na verdade, né? As espécies australianas, via de regra, se alimentam assim, né? Forrageando, pegando gramíneas, raízes, sementes. Então eu tento reproduzir o máximo possível essas condições naturais do meu criador. Então, aqui, por exemplo, na formação dos casais dos mungas, né? Que você falou dos vários, uma espécie que eu comecei a criar recentemente. Existem poucos no Brasil, o maior problema é que foram importados em 2016. Então, a partir de 3 casais, 4 casais que sobreviveram, todos que a gente tem no Brasil estão com uma linha de sangue muito fechada. Então, via de regra, não nasce, não forma casal, não tem compatibilidade. Então, além de separar os casais por linhas de sangue diferentes, a gente tenta formar o casal mais compatível usando flocking. E é uma ave um pouco difícil de você formar um casal, porque os machos são muito agressivos. Eles matam uns aos outros, matam fêmeas. Então, fazendo o flocking com a bandeja, os 2 conseguem trabalhar juntos. E isso é muito interessante. Então, essa bandeja não dá para ver muita foto, eu coloquei a foto agora, está montando a palestra ali atrás, mas eu coloco muita areia, né? Coloco alguns galhos de madeira, vocês vão ver ali para frente, cascas de pinos, para dificultar que eles encontrem as sementes que eles mais gostam, e aí o macho e a fêmea acabam trabalhando juntos, e isso contribui para que eles formem um casal de uma forma mais efetiva, né? De que dê certo o casal. Eu faço mesmo com o Regendo, com todas as espécies, isso é excelente. É nítida a diferença de aves que forrageiam o dia inteiro para a saúde, para o bem-estar, para a formação de casais, para o desenvolvimento de filhotes. Uma coisa até excluí no slide, mas para filhotes é excelente. Eles precisam aprender esse comportamento natural com os pais. É o que acontece na natureza. Então, mais importante que a gente reproduzir é também reproduzir com qualidade. Né? Então, tem gente, por exemplo, separa um filhote que acabou de sair do ninho, já coloca numa gaiola para deixar o viveiro mais livre, para o casal reproduzir novamente. Talvez essa ave que foi separada precocemente, às vezes não consegue aprender com os pais o comportamento natural, o comportamento de alimentar, inclusive, a fêmea no processo reprodutivo. Isso eles aprendem com os pais. Né? E se você separa antes, eles talvez não aprendam isso, né? Um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente na reprodução de lores, é a quebra de ovo. Né? Então, quando eu comecei a reproduzir, eu usava um ninho muito tradicional, um ninho reto, pequeno, né? 30 centímetros de altura, 20 centímetros de largura. Existia muita quebra de ovos, principalmente para os lores, que eles não entram no ninho pela escadinha que normalmente a gente coloca, eles pulam da entrada direto pro choco, né? Que a gente chama. Então isso acaba quebrando ovos, o macho acasala com a fêmea dentro do ninho à noite também, algumas espécies, e se ela não está chocando, ela quebra tudo, ou seja, tem vários problemas que contribuem para a quebra de ovos, né? E para resolver isso a gente utiliza ninhos, né? Ninhos especiais, tem várias formas, cada criador gosta de usar um formato. Esse daqui, na época que eu criava lores, eu peguei com um criador de Taiwan, não sei se vocês sabem, mas Taiwan é um dos países que mais concentram criadores de lores no mundo, talvez não sobre ave, comportamento, o que a ave está pensando. São coisas simples, que existe feeling. É o feeling do cara que nasceu para isso, é o cara que ama a ave. Por isso que eu falo, eu crio as aves que eu amo, porque você bate o olho e você sabe se o macho vai dar bem, vai dar bom com a fêmea, se não vai dar, se eles estão se estranhando, se o macho está meio devagar. Você vai dar até risada, que é a coisa mais simples no mundo e talvez
o maior segredo na criação, ó. Um banquinho. Olha, tá tudo sujo, ó, casca de semente caiu, tem uma peninha aqui embaixo. É o banquinho mais velho do mundo, só que esse é o meu, sem dúvida nenhuma, meu melhor amigo na criação. Esse aqui eu coloco no canto do meu criador, lá eu fico horas sentado e não tenho o que fazer. Faz parte do manejo, é isso daqui que ajuda. Sento nesse banquinho, olho os viveiros o tempo inteiro, na época de reprodução das roselas, fico lá no canto olhando todas as aves do viveiro, macho se apresentando para a fêmea. Às vezes o macho está no viveiro do lado se apresentando para a fêmea no viveiro do outro, e a fêmea está na gaiola. Eu já inverto o caminho. Galerinha agora saindo para almoçar. Vamos ver onde que a gente vai almoçar, vai comer um lanchinho. Andrea and Beto is encouraging this, so it helps you all a lot. So I want to have a big applause for them doing this every year again. Our service, and in the next row down there we have also our service, and then we get three toucan species we have, and also we have two species of hornbills, species of trumpeters, the same kind as sappers, and we have raspberry. I'm going to say something about my birds, something about my aviaries, how my facility looks like, and I'm going to zoom in a little bit on how you have to build a cage, in my opinion, for sawbills. And I'm going to show you how we clean a little bit, because many questions I had is about how you keep your cages so clean and why you do it, etc. So I'm going to tell something about that. And O renascimento da Abrase, que retornou com o nome de Nova Abrase, da qual eu tenho o prazer de ser diretor atualmente, junto com o Herédia, junto com o Saulo, junto com outras tantas pessoas importantes. Ele trouxe como principal objetivo, e aí eu não sei se tem passadores que conseguem passar para mim, a união de pessoas, majoritariamente criadores e técnicos, cujo principal objetivo é representar o segmento da criação comercial, da criação conservacionista, da criação comercial, da criação conservacionista, dos empreendimentos de revenda, como lojistas credenciados, regulamentados, das empresas que produzem produtos direcionados para o nosso segmento, né? Então a Nova Abrase, ela ressurgiu exatamente para ser a voz de vocês, a nossa voz, na verdade, né? Diante de um segmento hoje tão bombardeado pelas mais variadas frentes, e que precisa da união, da nossa união, para que a gente tenha voz, né? Então, lembrando, né, nós somos o terceiro maior mercado pet do mundo, gente. Isso é coisa pra caramba, né? A gente tende a desvalorizar o nosso próprio país quando a gente representa uma posição extremamente importante, mundialmente falando. Nós temos cerca de 160 milhões de animais hoje no Brasil sob cuidados humanos. Então, o nosso mercado ele é imenso com potencial de crescimento ainda maior. E a gente tem no nosso segmento de nativos e exóticos, e as aves, que é o objetivo desse congresso, se enquadram nesse segmento, um crescimento muito grande, acima inclusive de outros, como por exemplo, o segmento de cães teve um crescimento inferior ao nosso segmento. Então a gente conseguiu mesclar esses dois assuntos, esses dois temas que a gente gosta muito na expertise dele, né? E é um cara super divertido, né? Ontem a gente estava lá na calçada, vou comer um hambúrguer com ele. Cara, ele é um cara mais gente boa, igual... Ele tem mais ou menos o perfil do Noel, né? Era gente boa, assim. E no casamento da Índia, dançou com a gente lá, brincou, é gente boa pra caramba. Dançou Macarena. Com vocês, Stacy Ellis. Good afternoon, everybody. I have no idea what they just said, but if it's bad, I'm going to get them later, both of them. No, honestly, I would like to thank Beto and Andre for the have to do that.
and the more sensitive to any handling they are. So you want to avoid getting to this stage. And then when we get to that stage, that's just disheartening. And if it's a pet bird in particular, you know, that's the end of a relationship you've had with a pet. If it's an aviary bird, it could be an important part of your breeding program, or a very rare species that's difficult or very expensive to replace. Pessoalzinho descendo aqui pro coffee break, já recebe um vale aqui, ó. A gente vai ganhar um prêmio, um brinde. E olha aqui, você que não veio e perdeu. Olha isso. Tem também aqui, ó, perto, o Sala comendo quietinho, quietinho. Olha isso daqui, que mesa de doce gostosa. Olha o que ganhamos de brinde lindo, galera. Olha que bonito, ó. Recebemos esse brinde da galera do Avicon aqui e deu pra todo mundo. Todo mundo vai levar pra casa um brinde desse daqui. Não é show? Agora vamos ver quem que vai ser o palestrante de entrada agora. Uau! Então, oficialmente, galera, a gente anuncia para vocês o nosso Avicon 3, onde a gente vai focar única e exclusivamente, óbvio, a gente vai trazer algumas pessoas para falarem sobre recinto, que é o que todo mundo pediu, mas qual vai ser a pegada maior aí? A gente vai fazer um congresso sobre mutações, uma coisa que a gente nunca viu no mundo todo, e o principal assunto que rola entre os criadores, né? Exato. E assim, essa capa, né, meio a lá Pink Floyd, que tem toda essa... Quem pegou a referência aí, né? Tem toda essa questão, né, a ave normal, depois saem as mutações. E a gente deixou um QR Code, onde você pode inclusive mandar para o seu amigo que não veio, né, a pessoa que já foi embora, inclusive, tem pessoas que vão embora mais cedo por causa de questão de voo, ou que viajaram muito, mas no QR Code a gente vai abrir uma pré-página oficial. São 24 horas, hein? Quem comprar o ingresso pro próximo ano, pela metade do preço, 50% de desconto. Então, quem tá aqui hoje... Olha, galera, olha isso daí. Tem 24 horas para adquirir o ingresso com 50% de desconto. Ou seja, 50% de desconto na nossa festa. Não podia diferenciar macho da fêmea. Aí ele começou a praticar endoscopia. Essa aplicação, essa inovação cambiou a agricultura em 200 anos, se não 300 anos, porque permitiu a cria dos bichos monomórficos, sobretudo as espécies de Latinoamérica e de África. Só começamos nos anos 80, se criaram essas espécies por primeira vez em cativeiro. Amazona procéfala santolena de Marajó, Ara glabularis, Amazona barbadensis, Cavacué, Amazona autumnalis diadema, Perura aisemani, Ara culoni e muitos mais. Com os problemas de sexagem resueltos, também quedaram outras dificuldades da cria do bicho. Primeiro, a dieta e segundo, o ninho. Em Inglaterra, só se usava um ninho vertical, era estándar. Só que isso não trabalha para todas as espécies. Espécies, sobretudo, que quebram ovos, como as cacatuas, não tem que ser inovador. O bicho tem que trabalhar para chegar a tomar fundo do ninho para pôr ovos. Sabe o que passa? Que um macho que quebra ovos não vai fazer toda essa trajetória para quebrar um ovo. Eloja, não vê nada, está tranquilo. Se eloja, tem uma fêmea com um ovo, ele vai quebrar o ovo para que ela tenha que sair e poder copular de novo. Que se chamava Ramon Nobre. Eu achava que se eu pensava
falava que os espíritos lhe diziam que eu tinha que criar seus bichos, etc, etc, etc. E uma noite me falou, os bichos se comunicam contigo, você tem que escutar, se você escuta, eles vão reproduzir. Eu chegava em casa, falava com meus pais, eles, louco, doido. Minha avó me falou, não, você está pensando as palavras muito textualmente. Eles comunicam com você com ações, com comportamento. E é verdade. Essa arara, em minha casa, sempre ficava em essa esquina, todo o tempo. Ela não gostava dos ninhos tradicionais, e tinha 4 para selecionar. Peguei um ninho de galinha e começou a criar. Criou por 17 anos em esse ninho. Ela não gostava. Em Mantara, temos um grupo de pássaros, não tínhamos tempo para oferecer ninhos a todos. Há espécies que são mais importantes que outras. As araras começaram a criar no chão. Todas. Algumas aratingas, citacaras, não gostam entrar no ninho tradicional, eles gostam entrar por baixo. E aqui eu vejo. A entrada, por aqui, e eles põem ovos por aqui. Espécies que são muito difíceis de criar, com esse ninho aceitam esse problema. Citacara, especialmente. Para cacatuas, em forma de U. Por quê? Porque se quando um macho está com agitado, essa gritada se agita muito, ele vai entrar gritando, fazendo muito barulho. Dá tempo que a fêmea fuja. Para pegar o cinzo, o macho gosta de estar na entrada, olhando o que está passando, enquanto a fêmea incua. O melhor ninho para pegar o cinzo é esse. Se quebram ovos, uma coisa muito comum em Anacan, em Perua Comentata, o macho está olhando para dentro. Se ele ouve a fêmea, ela quebrar. Se ele não puder, se tem que trabalhar um pouco, ele não vai quebrar nada. E para a cacatua, sobretudo, cacatua optâmica, que quebra muitos ovos, um ninho especial se põe. A fêmea entra, o ovo sai, cai, e você pega. Para protogeres, sabe, os protogeres aninham em terminado, em cupim. Você compra corcho, sabe o que é corcho? É como uma madeira esponjosa, o tapão do vinho. Uno corta, pega, cheia, o ninho, elas entram, fazem um buraco, outro, põem ovos. Trabalham maravilhosamente para protogeres. Nos anos 70, 80, 90, os bichos eram muito baratos. Uma arara canite custava menos de $200. Sexadas. Eu fui e comprei 12 casais. E fiz um experimento. 6 casais receberam um ninho tradicional com biruta de madeira e outros com pedaços de madeira, que eles tinham que moer.
Sabe quais criaram imediatamente, no primeiro ano? Logrei criar 4 de 6 casais, os que tinham que preparar os ninhos. A escuridão, assim que os órgãos se estimulam. Para nascer o ninho, eles quebram ovos, são acostumados. Eu sou um casal de amodoricos argentinos em Estados Unidos que cria em um centro comercial, em uma ventana de uma loja que vende pássaros. Põem em chão, criam seus filhos, sem problema. Todos os anos eles trocavam, macho trocava de fêmea, fêmea de macho, continuavam criando. Se eu não deixava a mesma parelha todo o tempo, baixava a produção não se equiparava. Na verdade, ela tem uma fórmula que consistia de 3 gotinhas de cereal, leite em pó e outras coisinhas mais. Pouco a pouco, os conhecimentos melhoraram e trocaram. Hoje em dia, quase todas as espécies se podem criar, só que uno tem que adaptar a fórmula para cada espécie. Guaruda, cacatua palmeira, jacintinos, eles precisam uma fórmula desde o primeiro dia gordurosa, que tenha pedacinhos de nozes, de vegetais. Sem isso, tem problemas com cândida, com bactéria. Manter a higiene, que é um problema muito grande. Cada vez que eu visito um criadeiro, que tem problemas, que você está morrendo. Tem sujeira, não tem tudo limpo. E preparação, todas as fórmulas se preparam da mesma maneira. Algumas precisam águas mais quentes que outras. Tem que cozinhar-se um pouco, outras não. Estar seguro da temperatura. Todos os dias alguém me manda uma foto que ele queimou o papo aos filhotes. Todos os dias. A mim me gusta um termômetro digital, uno agita, toma a temperatura, agita, toma a temperatura. Entender que eles precisam grasa na dieta. Só se usa açúcar branca de cana, nada de betadina. Se há morto em casa, muitos filhotes com betadina. Não tem que aplicar betadina, Com açúcar não morre nenhum. Só açúcar branca, ela seca e desinfeta. Mas um ovo não retratado, se amarra um pouquinho, põe açúcar branca, e depois é 7 dias. A mim me gusta usar fio dental, sem wax, sincero. Os filhotes mantenidos escuros desenvolvem melhor, têm melhor peso, mais tranquilos, nos agitam, não se dão golpes. As marianinhas se agitam muito se tem muita luz. As marianinhas comem nas costas. Os pais se alimentam nas costas. Em um momento, nos Estados Unidos, as marianinhas custavam muito dinheiro. Todas se exportavam para Taiwan. Todas. A mim me custa $120 mil ao ano só de empregados. Esse ano eu vou fazer dinheiro. Começar a sacar ovos. Nasciam, 3 dias depois morriam. Peguei uma câmara, eu já que lhe dava de comida, ela se agitava, tornava as costas e morriam. E começamos a usar esses copinhos de café
desprezo para que no se pudieran tornar en las costas. Ninguna más murió. Que un problema también algunos lores, que uno alimenta, se torna en las costas y aspiran y mojan. Con alas siempre con una luz pequeña en la habitación, porque si usted prende la luz y ellos se tornan morbosos, se vienen a las costas y aspiran. Las mañaninas típicamente dominan un poco la primera fórmula del día. Eso se da un poco menos, se da mucho menos. Limpieza. Eso fue una colección muy importante. Yo tenía un negocio de consultorio. 60% de los filhotes morenos. Eran 300 casais de cacatuas para o mercado americano. E ela me perguntava por que você estava morrendo. Tem que entender que algumas espécies são problemas que trouxem problemas, doenças, hongo, fungo, cândida, pseudomonas, que hace el pescoço torto, clostridio, sabe? Eu não gosto de usar antibiótico, nada sem ter uma base de informação. Todos os trabalhadores em minha casa e na Índia sabem usar o microscópio. Eles sabem mirar se vem bactéria, se vem clostridio, para saber o que está passando. Nós pegaram uma química, como falou Stacy, dá qualquer coisa, endofoxacina para todo. Daí trigo. Não, tem que ter uma ideia por quê, quais são os problemas. Manter dados e pouco a pouco todas as dúvidas serão aclarando. Cada dia por 7 dias, depois cada 3 semanas, por 6, 7 meses. Se você continua com esse tratamento e pega o vírus em primeira fase, quando começa a cair as primeiras penas, lo salva e se retorna zero negativo. Isso é o único que eu sei que trabalha. Todas as vacinas, nenhuma ha tenido função. Polion. Galera, terminou. E terminou com chave de ouro. Vou estar também postando no Instagram, caso vocês queiram. E, se não conhece também o nosso Instagram, vai lá. Manual das Aves 2 e segue a gente também. E aproveita que vai ter vídeo novo mais pra frente. Não perde não. Até o próximo vídeo.